Olá, bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério e a gente vai dar sequência à leitura do livro Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus. E hoje, dia 20, vamos falar do Coração Devoto. Lembrando que esse livro é da Elizabeth Jorge, distribuído no Brasil pela editora Agnus. Frequentemente, quando falo em conferências para mulheres, eu descrevo as origens de um dos meus livros, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Teve seu início por meio de um livro com páginas em branco, que a minha filha Catarine me havia presenteado no último dia das mães. Depois de semanas, exibindo o livreto na mesa de centro, o coloquei entre dois livros maiores na estante, durante um frenesi para tirar o pó. Afinal de contas, imaginei o que eu poderia fazer com um livro cheio de páginas em branco. Vários anos mais tarde, no meu aniversário de 10 anos de vida espiritual, eu me sentei na sala de estar agradecendo a Deus pela sua graça salvadora. Esse tempo de oração foi seguido pela pergunta a Deus do que estava faltando na minha vida cristã. Antes que eu pudesse colocar o ponto de interrogação na pergunta, eu já sabia exatamente o que estava faltando: a oração. Imediatamente, pulei e recuperei aquele maravilhoso livreto que ganhara de presente da minha filha quando ela tinha entre 10 e 12 anos de idade, e determinei que eu começasse a minha nova disciplina de oração usando-o como um diário de oração. Bem, desde então aquele pequeno livro de páginas em branco evoluiu para arquivos e até pastas de arquivos, de diários completos de pedidos de oração feitos e respondidos. O livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus veio como resultado do aprendizado de orar sobre as minhas prioridades e papéis como mulher, esposa e mãe cristã. Jesus nos mostra o caminho. Penso que você concordaria plenamente comigo quando menciono que a oração é difícil. Sim, a oração é uma bênção e uma experiência espiritual rica, mas talvez seja por causa dos nossos muitos afazeres, da nossa falta de fé no poder da oração, ou seja lá o que for que nós, ou pelo menos eu, não oramos tão frequentemente ou tão calorosamente quanto deveríamos. Ainda assim, mais uma vez, ao observarmos a virtude de hoje como exemplo em todas as coisas, Jesus é o modelo perfeito da devoção. Enquanto considerávamos a fidelidade de Jesus num dos capítulos anteriores, vimos que ele vivia em espírito de oração verdadeira. Ele orava sozinho como um pai no lugar afastado e orava no meio da multidão esmagadora. Orar era a sua vida, o seu hábito. Ele orava em toda situação, em toda emergência, em toda oportunidade, por todas as questões. Nada era pequeno demais para não merecer as suas orações. Se você está satisfeita com a sua vida de oração, e quem não está? Então, parar para observar o hábito de oração de Jesus pode ajudar a supri-la com inspiração e percepções maravilhosas para desenvolver uma vida de oração mais fiel e consistente. Só corrigindo se você está insatisfeita, não satisfeita. Ore pela vontade de Deus. A leitura dos evangelhos nos mostra muitos retratos de Jesus em oração. Precisamos ter sempre em mente o fato de que Jesus tinha o hábito de orar antes dos eventos importantes e sobre as decisões importantes da sua vida. Por exemplo, Jesus orou ao iniciar o seu ministério. O batismo de Jesus foi um marco importante na vida dele. Ele aclamava o início do seu ministério público. Como ele abordou esse momento histórico? Nós o encontramos realizando o seu primeiro momento de oração registrado, depois que todo o povo fora batizado e Jesus também, enquanto ele orava, o céu se abria. O Espírito Santo desceu. Seja qual for o ministério que você tem, ele perde a cor em comparação com o que Jesus fez. Todavia, é o seu ministério, e o seu ministério merece e exige as suas orações, pois é o trabalho que Deus lhe deu para fazer de acordo com a vontade dele, da forma que o agrada e para o benefício do seu povo. Jesus orou ao escolher os seus discípulos. Jesus tinha muitos seguidores, mas desejou escolher 12 para serem líderes, apóstolos enviados. A esses homens seria dada autoridade especial para compartilhar a mensagem dele ao mundo. Essa seleção marcaria o início do treinamento concentrado dos 12 homens que levariam o evangelho aos confins da terra. Essa era definitivamente uma ocasião histórica.
Como Jesus escolheria todos aqueles que deveriam segui-lo? Novamente a oração era a resposta. Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Depois do amanhecer, escolheu 12 dentre eles, os quais também chamou de apóstolos. Como mulher cristã, Deus deseja que você discipule, oriente e treine as mulheres mais novas da sua família, da igreja, do seu círculo cristão, fielmente lhes ensinando as boas coisas. Esse chamado de Deus é também um chamado para orar. Então tenha como objetivo orar ao se preparar para a atribuição dada por Deus. Ore para que você seja amigável e disponível às mulheres mais jovens. Ore sobre quantas moças você pode gastar tempo e como Jesus, ore sobre cada uma delas. Jesus orou antes de ir para a cruz. Nesse último cenário, o tempo de Jesus na terra estava se encerrando. O seu tempo para treinar os discípulos também tinha acabado. Na verdade, ele e os 12 tinham desfrutado de um evento denominado de Última Ceia. Ele sabia que a sua morte na cruz estava à sua frente e sabia que todas as suas implicações para a humanidade. Então se dirigiu com os discípulos ao jardim de Getsemane, o seu lugar habitual de oração para orar. A sua iminente crucificação seria excruciantemente dolorosa e difícil, e a sua alma estava em angústia. Portanto, ele orou. A angústia do Senhor tinha pouco a ver com medo da tortura física da cruz ou até com a sua morte. Não, ele estava infeliz por causa do cálice cheio do julgamento divino contra o pecado que ele em breve tomaria. Como Jesus lidou com essa situação horrenda? Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ao orar pela segunda vez e pela terceira vez, as suas orações mudaram para refletir a força poderosa da sua determinação. Meu Pai, se não for possível afastar esse cálice sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Você e eu nunca saberemos ou experimentaremos nada como o que Jesus passou a se preparar, enfrentar e suportar a morte numa cruz. Mas nós realmente sofremos a dor física, emocional, perdas em nossas vidas, circunstâncias difíceis, relacionamentos desafiadores e mais. Você sabe o que precisa fazer para preparar para enfrentar e suportar o seu sofrimento? Orar. Jesus mostra a você e a todos os cristãos a importância de orar quando precisa tomar decisões e receber direção para a sua vida. Ele orava quando tinha que tomar uma decisão importante ou especial, ou quando uma ocasião penosa se apresentava. O hábito de orar de Jesus nos ensina também como tirar vantagem do poder e da graça de Deus. O desejo de Jesus era seguir a vontade do Pai de forma completa, e a oração era uma parte vital para a sua tomada de decisão. O mesmo é verdade para você ao buscar a vontade de Deus. Ao pensar sobre a sua vida e os dias à sua frente, que evento importante está para acontecer? De que orientação você precisa para o seu futuro ou o futuro de um dos seus discípulos? Que força está faltando para uma decisão impossível, mas necessária? Siga o exemplo do Senhor e como ele ore. Deus lhe dará recurso efetivo na oração. É como um dos meus versículos favoritos de convite à oração propõe. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridas no momento oportuno. O livro de Hebreus contém uma declaração maravilhosa sobre o ministério presente de Jesus. Ali aprendemos que ele também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. O ministério intercessor de Jesus começou enquanto ele ainda estava na terra. A intercessão pelos outros como mediador ao Pai por eles era uma característica dominante nas suas orações e nas orações de Jesus durante o seu tempo na terra, e ainda é. Por exemplo, na noite antes da sua crucificação, Jesus disse aos seus discípulos, Pedro, que o diabo havia pedido permissão para peneirá-lo como trigo, referindo-se a uma prova severa por vir. Ainda assim, Jesus tranquilizou a Pedro que ele, o próprio Senhor, havia orado para que a fé de Pedro não falhasse. Jesus havia intercedido e intervido em nome de Pedro. Mais tarde, naquela mesma noite temível, algumas horas antes da sua morte, Jesus transborda em sua grande oração intercessória em João 17. Note o conteúdo geral dessa famosa oração pelos outros, incluindo você e eu. Primeiro, nosso Senhor orou por Ele mesmo, que Ele fosse glorificado no Pai. Depois, Jesus intercedeu pelos outros discípulos.
Ele orou para que o Pai os livrasse do mal e os santificasse pela verdade da palavra de Deus. Então Jesus olhou em direção ao futuro e orou por todos que se tornariam crentes, incluindo você e eu. Ele pediu pela nossa unidade, pela habitação do Espírito, que um dia todos os crentes estivessem com Ele no céu. Você se sente tocada? Pensar que há tantos séculos Jesus pensou em nós e orou por nós. A intercessão pelos outros era imensamente importante para Ele. Focar nele mesmo era uma coisa, especialmente quando estava olhando para a cruz. Mas ter tempo, cuidado e amor para trazer os seus 12 discípulos e nós diante do Pai é outro, bem diferente. Por meio do ministério de Jesus de interceder pelos outros, podemos apenas incluir que, se tal intervenção era importante para Ele, é da mesma forma importante para nós, orarmos uns pelos outros. Esses breves exemplos da oração pelos outros, incluindo você, são um lembrete de que você está numa batalha espiritual feroz. As orações do Filho de Deus deveriam torná-la mais consciente de que Satanás e as suas forças estão numa grande luta contra Deus pelo coração e pela alma dos homens. Por essa razão, Jesus intercedia pelos discípulos e continua a interceder por todos os cristãos de hoje, incluindo eu, incluindo você. Ele está orando para que o Pai a mantenha separada, santa e pura, a salvo do poder do diabo. Jesus também ora pela unidade da sua igreja e entre os seus membros. Para refletir o amor de Jesus pela oração, siga o exemplo de Jesus e ore pelos outros, pela sua proteção contra o mal, pela sua santidade, pela unidade entre as pessoas da sua igreja do corpo de Cristo. Saber que Jesus está intercedendo por você deveria lhe dar grande segurança ao orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ore ao Pai. Jesus se pronunciou o Sermão da Montanha. Ele descreveu o que envolve viver no reino. Ele distinguiu uma prática comum entre algumas pessoas, especialmente os líderes religiosos que queriam ser vistos como santos. Esses farsantes usavam orações públicas como forma de chamar a atenção para eles mesmos. Jesus os chamou de hipócritas e alertou aos seus ouvintes, e a você e a mim, suas leitoras, que as nossas orações não devem ser para impressionar as pessoas. Jesus falou aos seus seguidores: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ora, o teu Pai que está em secreto, o teu Pai que vê o que é secreto, te recompensará. As suas orações são para ter comunhão particular com Deus. Ele, somente Ele, é a audiência de suas orações, seja em particular ou em público, e o único a quem você deve se dirigir. Isso não significa que é inconveniente orar em público, mas significa de fato que antes de orar em público, você deveria sondar o seu coração. Considere que Deus é a audiência, a sua real audiência quando orar. O que importa não são aqueles que estão ouvindo as suas orações, mas o próprio Deus. Jesus ensina-nos a orar. Você já sentiu que simplesmente não sabe orar? Talvez você já tenha estado no estudo bíblico ou numa aula em que durante o tempo de oração todos pareciam falar tão naturalmente e à vontade como se eles orassem e orassem e orassem. E depois, quando você foi embora, talvez estivesse desejando que alguém pudesse ensiná-la a como orar. Parece que os discípulos de Jesus tinham a mesma sensação. Muitos deles tinham assistido a João Batista orar. Você consegue imaginar? Então, ao começarem a seguir Jesus, assistirem a Ele e a ouvirem orar por Ele, você consegue imaginar ver e ouvir Deus em carne em oração? Eles testemunharam a sua dedicação à oração e ouviram a sua paixão. Eles estavam captando a mensagem. Há grande poder na oração e os benefícios são muitos. Então, depois de um dos momentos de conversa de Jesus com seu Pai Celestial, os seus discípulos vieram ao mestre de oração e lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar. A resposta de Jesus foi nesse ponto que Jesus ofereceu aos discípulos a oração modelo. E a mesma oração fornece modelo para você e todo seguidor de Cristo hoje. Essa oração se encontra em Mateus 6, 9, 13 e é indicada normalmente como a oração do Pai Nosso. Mas, precisamente, é a oração dos discípulos, pois Jesus lhes disse que orassem deste modo. Essa oração modelo é apenas isto, um modelo. Há centenas de anos, Jesus estava dando um guia para todos os cristãos de todos os tempos. Ele deu uma amostra de alguns elementos que deveríamos incluir nas nossas orações. A melhor forma para você aprender como orar é seguir o modelo dele. Faça o que ele fazia e ore como ele orava.
O Senhor orava a todo tempo por todas as coisas, assim como você deveria fazer. Ele orava fielmente e sinceramente, assim como você deveria fazer. E ele orava pelo bem do povo de Deus, assim como você deveria fazer. Orar para Jesus era como respirar. É como se ele não pudesse viver sem oração. O seu único desejo era cumprir a vontade do Pai. Na sua última oração registrada antes de ser pregado na cruz, ele disse: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Como ele foi capaz de fazer isso? A oração era a maior ferramenta de Jesus para realizar o objetivo de cumprir a vontade de Deus. As bênçãos da oração a aguardam. As bênçãos da comunhão com Deus. Pense, você está falando com Deus. As bênçãos de destruir o pecado e crescer mais e mais a imagem de Jesus. As bênçãos de conversar com Deus antes de tomar as suas decisões e antes de cometer erros demais. E as bênçãos de amar as pessoas e se importar com elas o suficiente para pedir a Deus para trabalhar na vida delas. O melhor de tudo, criar o hábito da oração na sua rotina diária produzirá o caráter semelhante ao de Cristo na sua vida, o que levará à bênção de refletir o grande coração de Jesus. Tudo isso e muito mais é realizado por meio da oração. É como o grande reformador protestante Martinho Lutero escreveu: Quanto menos eu oro, mais difícil fica. Quanto mais eu oro, melhor vai. Então, as palavras de outro homem santo. A principal lição sobre a oração é apenas esta: ore, ore, ore. Você quer aprender a orar? A resposta é: ore. Jesus, eu reconheço a necessidade, importância e bênção de ser uma mulher de oração. Ajude-me a orar para me tornar uma mulher segundo o teu coração, que ora fielmente como tu o fizeste. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom dia e até amanhã.